Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de microbiologia teórica aqui no Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pomba. Hoje nós vamos tratar da segunda parte da aula sobre metabolismo microbiano, complementando as informações que nós tivemos na primeira aula, onde nós vimos as vias metabólicas centrais e as principais características do processo de formação de energia do metabolismo respiratório e do metabolismo fermentativo. Hoje, nós vamos tratar um pouco do acoplamento das reações anabólicas e catabólicas dentro do metabolismo, falando um pouco mais a respeito das reações, tanto das reações catabólicas que vão ser constituídas pela quebra de compostos complexos em compostos mais simples gerando ATP, quanto também das reações anabólicas, em que o ATP gerado das diferentes formas que a célula processa esse mecanismo, ela vai poder utilizar para poder transformar moléculas mais simplificadas em moléculas mais complexas necessárias para o seu desenvolvimento, para o seu crescimento. Então, hoje nós vamos tratar dessas duas questões, voltando um pouco nas vias metabólicas de produção de ATP. Nós já vimos algumas dessas vias metabólicas, pensando principalmente no metabolismo da glicose. E aí nós vimos o metabolismo da glicose na última aula, vendo o papel da glicólise, do ciclo de Krebs, da cadeia transportadora de elétron, na quebra da glicose, tanto no metabolismo respiratório aeróbico quanto no metabolismo respiratório anaeróbico. Falamos um pouco a respeito do balanço energético de cada uma dessas vias e falamos também do metabolismo fermentativo e das suas características. Hoje, nós vamos aprofundar um pouco mais esse tema, principalmente aumentando a amplitude de visão desse processo, porque na última aula a gente tratou muito do metabolismo de carboidratos, mas vejam nessa imagem, uma imagem que está disponível no livro do Tortori, que você poderá se aprofundar, Veja nessa imagem que os carboidratos, eles são inicialmente, os carboidratos que estão em verde ali, eles são inicialmente transformados em açúcares, para depois entrar na glicólise, e ser transformado em ácido pirúvico, e depois no ciclo de Krebs, onde todo o ácido pirúvico vai ser transformado em CO2, e posteriormente na cadeia transportadora de elétrons, onde as reações de oxirredução vão transformar, vão ser utilizadas para a formação de potencial eletroquímico e formação de ATP. A grande questão é que nós estamos tratando aqui de vias metabólicas centrais, como a glicólise e o ciclo de Krebs. Essas vias metabólicas centrais, elas, para essas vias metabólicas centrais, convergem as reações de catabolismo de diferentes moléculas existentes na célula. A exemplo das proteínas, as proteínas cuja a subunidade menor são os aminoácidos, e esses aminoácidos, uma vez quebrados, eles podem entrar nas vias metabólicas centrais, na cadeia respiratória, por meio do ácido pirúvico, do acetil-CoA e de vários componentes do ciclo de Krebs, de várias subreações do ciclo de Krebs. Então, os aminoácidos eles podem também entrar no metabolismo de ATP a partir da convergência de subprodutos, da sua quebra com produtos que fazem parte das vias metabólicas centrais. Da mesma forma, os lipídios eles vão ser inicialmente quebrados em duas moléculas fundamentais, que são o glicerol. O glicerol ele entra no metabolismo das vias metabólicas centrais por meio de hidroxiacetona-fosfato, enquanto que se transforma em gliceraldeído 3-fosfato e segue nas vias metabólicas centrais, conforme nós discutimos na última aula. E os ácidos graxos. Os ácidos graxos eles vão ser quebrados em moléculas de 2 carbonos por meio de uma via metabólica chamada beta-oxidação, formando o acetil-CoA. E esse acetil-CoA vai entrar diretamente no ciclo de Krebs para sua completa oxidação, e para que esses elétrons também sejam encaminhados para a cadeia transportadora de elétrons. Então, é interessante destacar que na produção de ATP, o que nós temos é uma convergência de intermediários metabólicos proveniente da quebra de proteínas, de carboidratos e lipídios com moléculas que fazem parte das vias metabólicas centrais e das vias metabólicas de formação de ATP, como glicólise e ciclo de Krebs.
Por isso que a gente fala tanto de glicólise e ciclo de Krebs, porque eles são centrais nesse processo. Bom, a produção de ATP para micro-organismos ela não acontece somente a partir da quebra de compostos orgânicos complexos, ela acontece também a partir, né, da fotossíntese ou da utilização da luz, né? E para micro-organismos a gente tem dois tipos de fotossíntese, a gente tem a fotossíntese oxigênica e a anoxigênica, a gente tem também a fotossíntese cíclica e acíclica. Nessa imagem nós estamos vendo aí a fotossíntese cíclica na primeira imagem aqui à esquerda, onde o elétron ele permanece na cadeia de transporte de elétrons, né, sendo compartilhado na cadeia de transporte de elétrons e com fotossistema 1, e esse elétron ele é renovado, cíclica, ele não é renovado, ele percorre esse caminho de maneira cíclica. Já, né, na fotossíntese acíclica, a gente tem um doador de elétrons, que normalmente é a água, né, e esse elétron ele corre nessa cadeia respiratória até chegar no NADPH. O output disso é que depois dessas etapas, o que a gente vai ter vai ser a produção de ATP, né, e a entrada do ciclo de Benson, Calvin-Benson, justamente para fixação de CO2 em gliceraldeído 3-fosfato, depois na glicose e nos outros açúcares. Né? A grande questão, quando a gente fala de metabolismo energético e faz uma ligação do metabolismo energético com a diversidade microbiana, é que os micro-organismos eles são capazes de utilizar uma vasta gama de diferentes compostos para suprir tanto a sua demanda de energia quanto a sua demanda por elétrons e também para utilizar diferentes componentes como aceptores finais. Então a gente vai ter fontes de energia como pigmentos, né, fotossintéticos que vão utilizar a luz e compostos químicos como a glicose, o enxofre, amônio, gás, oxigênio. Né, os elétrons, né, que vão ser doados por esses doadores, eles vão ser carreados pelo NAD ou pelo FAD, né, e chegarão aos aceptores finais, que podem ser oxigênio, nitrato, sulfato ou compostos orgânicos. Né. Nesse caso, a gente destaca que o metabolismo microbiano ele é muito vasto, né, para suprir toda essa demanda de fonte de energia, fonte de elétrons e de aceptores finais. Ao mesmo tempo, a fonte de carbono é também muito variável, e com isso a gente consegue estabelecer vários metabolismos microbianos que são muito particulares e que transformam esses organismos em organismos muitíssimo diversos para a exploração do ambiente. Nesse slide aqui a gente tem, né, a diversidade microbiana dividida em quatro grandes grupos, né, que estão justamente relacionados com seus requerimentos nutricionais para a sobrevivência, tanto com a fonte de compostos orgânicos, tanto para a fonte de carbono quanto para a fonte de energia. Então, se a gente considerar somente fonte de carbono e somente fonte de energia, nós vamos ter quatro grandes grupos e esses grupos ainda podem ser subdivididos várias vezes. Mas vamos começar a discutir isso de maneira passo a passo para a gente aproveitar mais essa discussão. Vamos começar? A gente viu ali que para a fonte de energia a gente tem dois caminhos possíveis, né, que é a energia química e a luz. Então vamos começar falando aqui um pouco da energia química. Né? Quando a gente fala de energia química, a gente está tratando de micro-organismos que são conhecidos como micro-organismos quimiotróficos. Né? Esses micro-organismos quimiotróficos eles podem ter duas fontes de carbono diferentes, os compostos orgânicos e o CO2. Né? Os micro-organismos que utilizam compostos orgânicos como fonte de carbono, né, e compostos químicos como fonte de energia, eles são chamados de quimioheterotróficos, né, e eles podem ter o aceptor final de elétrons como oxigênio, né, onde a gente tem a maioria dos organismos, fungos, protozoários e muitas bactérias, e a gente pode ter como aceptor final um composto que é diferente do oxigênio, né, como os organismos fermentativos, ou os compostos inorgânicos, né, no caso dos organismos que realizam a respiração anaeróbica. Por sua vez, existem organismos que utilizam a fonte de energia química, mas que fazem, a partir dessa energia química, a fixação do gás carbônico para poder obter as suas moléculas de carbono. Esses organismos são chamados de quimioautotróficos. Esses micro-organismos quimioautotróficos, eles
fazem a síntese de moléculas orgânicas a partir de CO2, mas utilizando energia química no lugar de energia luminosa. É um metabolismo bastante poderoso e muito único, né? Que vai estar presente nas bactérias oxidantes de hidrogênio, enxofre, ferro, nitrogênio e dióxido de carbono. Bom, já para os organismos que utilizam como fonte de energia a luz, nós vamos ter, né, também, né, esses organismos são conhecidos como fototróficos e eles vão ter, né, como fonte de carbono compostos orgânicos e CO2. Né? Então, os organismos que utilizam a luz como fonte de energia e os compostos orgânicos para suprimento da sua demanda de carbono, nós vamos ter os micro-organismos fotoheterotróficos, que são as bactérias verdes não sulfurosas, as bactérias púrpuras não sulfurosas. São organismos que utilizam a luz para a produção de ATP, mas que não são capazes de realizar o ciclo de Calvin, precisam de compostos orgânicos para poder suprir a sua demanda de esqueletos de carbono. Já os organismos, né, fotoautotróficos, eles utilizam como fonte de carbono CO2, são como as plantas, né, e que utilizam a luz e o gás carbônico para produzir os seus esqueletos de carbono, para produzir, né, as moléculas do seu metabolismo. E eles podem utilizar o H2O, a água, na verdade, para reduzir o gás carbônico ou não. Né? Então a gente tem bactérias que fazem a fotossíntese oxigênica, que utilizam, né, a água para reduzir o CO2, e as bactérias que fazem a fotossíntese anoxigênica, como as bactérias verdes e as bactérias púrpuras. A gente vê que a diversidade microbiana ela é grande, né? A diversidade metabólica é muito grande, e isso permite com que os micro-organismos povoem locais, né, e ambientes como as fontes termais, né, com temperaturas acima de 70 graus. Aqui está uma fonte termal de Yellowstone, onde foi descoberto o termos aquáticos, que certamente é um, né, dos micro-organismos que mais revolucionou a biologia e o nosso conhecimento sobre a vida. Né? A partir do conhecimento desse organismo, a gente conseguiu construir muitas ferramentas que são utilizadas até hoje. Então, é um ambiente bastante interessante, as fontes termais. Ao mesmo tempo que a gente tem nas fontes termais acima de 70 graus, a gente tem na neve, né, existe um fenômeno chamado neve de melancia, onde algumas algas e algumas cianobactérias elas conseguem crescer a temperaturas próximas a 0 grau. Né, e isso é um fenômeno que é raro, mas que é verificado nos ambientes polares. Né, e também micro-organismos que vivem no estômago de outros organismos, como no estômago das termitas, que é um tipo de cupim. Né, são as bactérias que são responsáveis por alimentar esses organismos, né, a partir da celulose que o organismo ingere, as bactérias do seu estômago que são responsáveis pela alimentação, né, por transformar essa celulose em alimento para esse organismo. Então, veja que é um caso de simbiose e é um caso de diversidade metabólica bastante importante. Ao mesmo tempo, a gente tem micro-organismos que vivem ali nas fontes hidrotermais. Né? Existem organismos similares a tubos, né? Que são poliquetas na forma de tubos, que são do gênero Riftia, que vivem perto das fontes hidrotermais oceânicas, e esse ambiente, na proximidade das fontes termais oceânicas, é um ambiente péssimo para nós, né? Obviamente, porque é um ambiente que tem altíssimas temperaturas, é uma alta pressão, porque está no fundo do mar, ausência completa de luz e alta concentração de compostos sulfurados, entre eles, né, o hidróxido de enxofre, e isso tudo faz um ambiente extremamente inóspito para a gente. No entanto, né, como a gente pode ver na conversa aqui no fundo do mar, a Riftia ela se pergunta se existe vida na superfície. Né? E aí a resposta da Riftia é não existem fontes hidrotermais por lá, como é que eles vão ter fonte de energia? Porque na verdade a Riftia ela vive em simbiose com bactérias que são capazes de oxidar os compostos sulfurados. A partir da oxidação desses compostos sulfurados, eles produzem ATP. Com esse ATP, essas bactérias conseguem produzir moléculas orgânicas a partir do gás carbônico, ou seja, promovem a fixação do gás carbônico, e com isso, do gás carbônico, do dióxido de carbono, na verdade, né? E com isso eles conseguem ter seu suprimento de açúcares e de carboidratos para o seu desenvolvimento. Então veja que é um ambiente completamente diferente daquele que nós estamos vivendo.
onde a energia da luz é que é a força motriz, né, da produção primária de carboidratos. Nesse local, a força motriz, né, para a produção primária são compostos de enxofre, o que é bastante surpreendente e o que nos deixa, né, na certeza de que a diversidade microbiana permite que esses organismos consigam povoar diferentes ambientes no nosso planeta, né? Então, tendo falado isso, né, tendo falado da diversidade metabólica, tendo falado da capacidade de utilização de diferentes moléculas orgânicas para o desenvolvimento, a gente volta a falar das vias metabólicas, mas com foco especial nas vias catabólicas, ou seja, naquelas vias que vão utilizar o ATP, nas vias anabólicas, na verdade, são aquelas que vão usar o ATP justamente para transformar em moléculas complexas, né? Usar o ATP para transformar moléculas mais simples em moléculas mais complexas. Para isso, eu gostaria de reafirmar alguns conceitos, né? Primeiro, o conceito de anabolismo, né, que é a utilização de ATP para a síntese de moléculas complexas a partir de moléculas mais simples, né, para polimerização, né, entre outras questões que estão envolvidas no anabolismo. Outro conceito básico importante é o conceito de precursores metabólicos, né, que são moléculas simples que serão utilizadas para a síntese de compostos complexos. Então, nas vias metabólicas centrais, nós temos várias moléculas precursoras que podem, né, a depender da necessidade do micro-organismo, ser direcionada para a produção de moléculas mais complexas ou serem direcionadas para a produção de ATP. Então, esses precursores metabólicos são muito importantes à regulação do metabolismo a partir da detecção do ambiente em que o organismo está inserido, é que vai determinar, né, o destino dessas moléculas. Uma outra questão bastante importante é o papel anaplerótico das vias metabólicas, que é justamente esse papel. Existem vias metabólicas que, por vezes, existem para fornecer os precursores metabólicos, né? Então, esse papel anaplerótico é o papel que as vias metabólicas têm de fornecer os precursores metabólicos para a síntese dos diversos componentes celulares. E, por fim, a gente tem também um conceito importante, que é um conceito de vias anfibólicas, que são reações que ligam, né, que são vias que ligam as reações que levam à quebra e à síntese de carboidratos, né? Carboidratos, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, essas vias elas permitem que as reações ocorram simultaneamente e que o produto da quebra formado uma reação pode ser utilizado para outra, para sintetizar um composto diferente e vice-versa. Então, a gente tem o papel das vias anfibólicas nesse contexto. Então, vamos começar falando um pouco da biossíntese, falando da biossíntese de polissacarídeos. Essa biossíntese de polissacarídeos, ela normalmente vai envolver precursores, dos quais a gente destaca a glicose 6-fosfato e a frutose 6-fosfato, que podem ser deslocados, né, para a produção tanto de glicogênio quanto de peptídeo-glicano, né, e isso vai ocorrer a partir, obviamente, do gasto de ATP para permitir a polimerização a partir dessas moléculas. Então, né, a partir da formação da ADP-glicose ou da UDP-glicose, que é a molécula ativada necessária para a polimerização da glicose, com o objetivo de formar esses polímeros, né, que armazenam energia, que é o glicogênio e que é o peptídeo-glicano. Então, esse é um papel importante dessas vias. Um outro papel importante é a biossíntese de lipídios, né, de lipídios simples, que depois vão ter outros processos para trabalhar esses lipídios e transformar em lipídios mais complexos. Dentro daquilo que a gente sabe, né, o dihidroxicetonofosfato é a molécula precursora do glicerol. Né? A gente sabe que o dihidroxicetonofosfato e glicerol de 3-fosfato são moléculas que podem se converter umas nas outras. Né? Então, o dihidroxicetonofosfato pode ser transformado em glicerol e o glicerol é a base para a produção dos lipídios simples. Né? A outra base para a produção dos lipídios simples são as moléculas de acetil-CoA. E essas moléculas de acetil-CoA elas podem ser fundidas de maneira sequencial para produzir os ácidos graxos, né? Os ácidos graxos que vão ser posteriormente ligados ao glicerol para a produção dos lipídios simples. Então a gente percebe aqui que, nesse caso aqui, as moléculas precursoras são o gliceraldeído 3-fosfato e o acetil-CoA, que fazem parte desse processo de produção de lipídios e que podem ser
utilizados para os micro-organismos, né? Para a produção de lipídio. E o lipídio serve para quê? Bom, o lipídio ele pode servir basicamente para duas coisas, né? O lipídio bom, nós estamos falando nós estamos falando dos usos principais. E dentro dos usos principais tem o uso de armazenamento de energia, né? E a gente tem o uso nas membranas celulares. Então o lipídio ele vai ser depois, à medida que tem energia sobrando, ele pode ser armazenado na forma de lipídio. À medida que a célula está crescendo, ela também vai precisar de lipídio para constituição de suas novas membranas. Então, a partir da regulação, né, das vias metabólicas centrais, nós vamos ter uma parte desse carbono sendo deslocado para a produção de lipídio, caso a célula esteja em condição de alta disponibilidade energética para armazenar na forma de lipídio, ou, né, na necessidade de produção de membranas, e com isso ele vai produzir mais lipídios para produzir mais membranas. Uma outra forma de biossíntese bastante interessante, né, é justamente a biossíntese de aminoácidos, né? A biossíntese de aminoácidos ela vai acontecer por meio de precursores aqui da via das pentoses fosfato, né, que é uma via paralela à glicólise. Também nós vamos ter a via Entner-Dudorov, que vai também fornecer precursores e, obviamente, e principalmente o ciclo de Krebs, que vai fornecer vários precursores para a síntese de aminoácidos, né? Além, né, desses esqueletos básicos de carbono, a síntese de aminoácidos ela sempre depende das reações de transaminação, porque, como o próprio nome diz, são ácidos que contêm um componente, né, de nitrogênio. E esse nitrogênio ele vem justamente das reações de transaminação, né, e o nitrogênio normalmente ele é transferido no passo inicial do ácido glutâmico para o ácido oxalacético, formando o ácido aspartico, e a partir daí esse nitrogênio é distribuído para as outras formas de aminoácidos existentes na célula, né, que tem demanda na célula. Ao mesmo tempo, a gente tem também a biossíntese de purinas e pirimidinas. Bom, se você não sabe o que são purinas e pirimidinas, você deve lembrar que são as moléculas que dão origem ao DNA, né? Então, essas moléculas, né, os nucleotídeos, eles vêm das purinas e pirimidinas, e eles têm como precursores a glicose 6-fosfato, o ácido fosfoglicérico, né, a glutamina e o ácido aspartico, que vão se combinar para a formação do núcleo de purina e do nucleotídeo de pirimidina, do nucleotídeo de purina e do nucleotídeo de pirimidina. E isso vai permitir a síntese das diferentes moléculas de DNA, né? Então, se a gente fizer uma visão integrativa do metabolismo, nós vamos perceber que, a partir das vias metabólicas centrais, nós podemos ter a síntese de das diferentes moléculas que o micro-organismo precisa para se desenvolver e para realizar todas as suas ações metabólicas, né? Então, a gente está vendo aqui os aminoácidos que podem ser constituídos a partir aqui no ciclo de Krebs, né, do ácido alfa-cetoglutarico e do ácido oxalacético, e que também aproveitam o ácido fosfoglicérico, o ácido fosfenolpirúvico e o ácido pirúvico para a produção de aminoácidos, né. A glicose 6-fosfato ela dá origem a vários carboidratos, né, e também aos nucleotídeos, né. Da mesma forma, o dihidroxigenofosfato ele dá origem ao glicerol, que juntamente com o acetil-CoA fornece os esqueletos de carbono para a formação dos lipídios, né, dos ácidos graxos que vão dar origem aos lipídios. E tudo isso, né, acontece dentro e mostram a interligação do metabolismo todo a partir das vias metabólicas centrais, né? Então, a partir dessa via metabólica, a gente tem a síntese, né, e o caminho a gente tem os precursores para vários tipos de compostos, né, para todos os compostos que a célula tem necessidade. É por isso que essa via ela é tão importante, ela é uma via que ela é realmente central no metabolismo dos micro-organismos, é por isso que a gente estuda ela tantas vezes, né? Bom, pessoal, a gente chega, né, com essa visão integrativa do metabolismo, tendo a ideia de que essas vias metabólicas elas são anfibólicas, elas têm tanto papel, né, no anabolismo quanto no catabolismo, e que, né, a gente percebe claramente aqui que tem que ter uma importância na regulação fina desse metabolismo, para definir se as moléculas de carbono serão oxidadas completamente até CO2 para a produção de ATP, ou se elas serão redirecionadas para a síntese de outras biomoléculas
que serão utilizados para o crescimento da célula, para o seu desenvolvimento e para a sua adaptação nos diferentes ambientes que a célula pode vir a se encontrar. Então, a gente, né, fica por aqui, né, desejo que vocês tenham uma boa semana, né, e que essa aula de hoje possa ser proveitosa. Não deixe de consultar, né, o restante do capítulo do livro e permanecemos à disposição caso você tenha as dúvidas, ou para sanar todas as dúvidas que vocês tiverem. A gente agradece muito e nos vemos em poucos dias. Um abraço.